Então eu aperto o play da fé, deixo Deus mover o que precisa acontecer. Tua palavra me... Fala galera, beleza? Matheus Schweng trazendo para vocês mais um vídeo aqui no Devocional Play. E pessoal, como vocês sabem, nós estamos na nossa série no mês de julho falando sobre o tema Quem é Jesus? Esse é o tema da nossa série. E pessoal, na nossa sexta-feira passada nós falamos sobre o tema Jesus é o caminho. Nós estamos seguindo de acordo para a gente poder entender quem é Jesus. Nós já falamos sobre Jesus é o Salvador, Jesus é Filho de Deus, bom pastor, Jesus é o caminho. E hoje o nosso tema é Jesus é o pão da vida. E para nós começarmos, eu gostaria, antes de iniciarmos a mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Galera, deixe o like, porque é muito importante, porque assim o YouTube ele começa a recomendar vídeos para mais pessoas, entendeu? Então deixe o seu like, porque isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. E antes de nós iniciarmos a nossa mensagem, eu gostaria de ler dois textos importantes. O primeiro é João 6,35, que diz: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ao longo desta série, Quem é Jesus? Temos caminhado passo a passo, conhecendo a identidade de Cristo através das Escrituras. Começamos aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele não foi apenas um grande mestre ou um profeta extraordinário. Ele é o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós para revelar o Pai. Depois descobrimos que Jesus é o Salvador. O pecado nos separava de Deus, mas Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar, pagando um preço que jamais conseguiríamos pagar. A salvação não foi conquistada por nossos méritos, mas pela graça manifestada na cruz. Também aprendemos que Jesus é o bom pastor. Ele não apenas nos salva, mas continua cuidando de nós todos os dias. O bom pastor conhece suas ovelhas, protege, corrige, alimenta e conduz o seu povo até a vida eterna. E na mensagem anterior vimos que Jesus é o caminho. Em um mundo cheio de filosofias, religiões e opiniões diferentes, Jesus declarou algo extraordinário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, além de Cristo. E hoje chegamos a mais uma declaração poderosa. Jesus afirma: Eu sou o pão da vida. E essa afirmação vai muito além do alimento físico. Ela revela que Cristo pode satisfazer a fome mais profunda da alma humana. Vivemos em uma geração que tenta preencher o coração com dinheiro, sucesso, prazeres, relacionamentos e conquista, mas nada disso consegue alimentar a alma. Existe um vazio que somente Jesus Cristo pode preencher. E é sobre essa verdade que vamos refletir hoje. E o primeiro ponto é: Jesus é o único alimento que satisfaz a alma. Quando Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, os judeus compreenderam imediatamente a referência ao maná que Deus enviou no deserto. Durante 40 anos, Deus sustentou Israel diariamente com pão vindo do céu. Mas aquele pão alimentava apenas o corpo. Quem o comia voltava a sentir fome. Jesus apresenta um contraste. Ele afirma que existe um alimento muito superior.
Enquanto o maná sustentava a vida física por um dia, Cristo oferece vida eterna. O maior problema do ser humano não é a fome do estômago, é a fome da alma. Tentamos alimentar essa fome com bens materiais, reconhecimento, entretenimento e realizações pessoais. Entretanto, quanto mais buscamos essas coisas como propósito de vida, mais percebemos que elas não satisfazem plenamente. Somente Jesus pode preencher o vazio que existe no coração humano. Quando Cristo entra em nossa vida, encontramos sentido, paz, esperança e comunhão com Deus. Ele não promete a ausência de dificuldades, mas promete que quem permanece nele jamais ficará espiritualmente vazio. Ponto 2. O pão partido revela o sacrifício de Cristo. Na última ceia, pouco antes de ser crucificado, Jesus tomou o pão. Ele o abençoou e depois partiu. E em seguida declarou: "Este é o meu corpo oferecido por vocês." Naquele momento, Jesus estava ensinando que seu corpo seria entregue na cruz para trazer vida ao mundo. O pão partido simboliza o sacrifício perfeito de Cristo. Seu corpo foi ferido para que nós fôssemos restaurados. Seu sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. A ceia do Senhor não é apenas uma tradição da igreja. Ela é o memorial do amor de Deus revelado em Cristo. Sempre que participamos da ceia, lembramos que nossa vida espiritual depende completamente da obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Da mesma maneira que o alimento fortalece o corpo, Cristo fortalece diariamente nossa fé. Permanecer em Cristo significa depender dele todos os dias. Assim como ninguém vive sem alimento, nenhum cristão permanece firme sem comunhão com Jesus. Ler as Escrituras, orar, congregar e obedecer são expressões dessa comunhão constante com o verdadeiro pão da vida. Em João 6,51 diz: "O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne." E em Isaías 53,5 diz: "Pelas suas feridas fomos sarados." Ao longo dessa série, vimos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o bom pastor e o caminho. Hoje aprendemos que ele também é o pão da vida. Perceba como todas essas verdades estão ligadas. Como Filho de Deus, ele veio ao mundo enviado pelo Pai. Como Salvador, entregou sua vida na cruz pelos nossos pecados. Como bom pastor, continua cuidando daqueles que pertencem ao seu rebanho. E como pão da vida, sustenta diariamente aqueles que creem nele. Talvez você esteja tentando preencher um vazio do seu coração com coisas passageiras. Talvez esteja buscando satisfações onde ela nunca poderá ser encontrada. E Jesus continua fazendo o mesmo convite que fez em João 6. Venha até mim. Creia em mim. Alimente sua alma em mim. Porque somente Cristo pode oferecer aquilo que o mundo jamais conseguirá dar. O dinheiro acaba. A fama passa. Os prazeres são temporários. As conquistas envelhecem. Mas Jesus continua sendo suficiente para todas as gerações. Ele é o alimento que nunca perece. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a esperança para o cansado.
a força para o fraco e a vida para aquele que crê. Hoje, a pergunta não é se você conhece Jesus. A pergunta é: você tem se alimentado diariamente dele? Porque quem se alimenta de Cristo encontra vida, permanece firme na fé e experimenta a verdadeira satisfação que somente o pão da vida pode oferecer. João 6,35. Jesus é o pão da vida. João 6:48-51. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Em Lucas 22:19-20, Jesus é o pão da ceia que representa o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11:23-26, a ceia anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Mateus 4:4, nem só de pão físico viverá o homem. Isaías 55:1-3, Deus convida os famintos a se alimentarem gratuitamente. Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Apocalipse 3:20, Cristo continua chamando aqueles que desejam comunhão com Ele. Se você deseja ter comunhão com Jesus Cristo, eu convido você a, após que terminar esse vídeo, feche seus olhos, ore, leia a Bíblia e tire um momento com Deus. Na verdade, vamos fazer isso agora mesmo? Vamos orar e pedir a Deus para que nós possamos ter mais momentos assim, de comunhão com Ele. Jesus, graças te damos pela vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Obrigado pela minha vida, que o Senhor tem me usado como um instrumento para alcançar essas pessoas. Senhor, que nós possamos ter sempre o desejo de estar mais perto do Senhor. O desejo de termos comunhão diariamente com o Senhor. O desejo de alimentarmos todos os dias da Tua Palavra. Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Abençoa cada pessoa que tem acompanhado essa série e que nós possamos nos edificar. Nós possamos conhecer um pouco mais do Senhor. Porque o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o nosso bom pastor que cuida de nós. O Senhor é o único caminho para chegarmos até Deus. E o Senhor é o pão da vida, aquele na qual, se um dia nós experimentarmos, nunca mais teremos fome de Ti. E nunca mais teremos fome de qualquer outra coisa. Porque uma vez que nós provamos o Senhor em nossas vidas, nós queremos mais e mais e mais do Senhor. Porque somente o Senhor é capaz de preencher o vazio de nosso coração. Que o Senhor nos abençoe no restante desta noite. Que nós possamos ter uma noite de paz e tranquilidade na presença do Senhor. Eu oro e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz e ressuscitou, porque vivo está juntamente contigo, e é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Como vocês sabem, eu sou Matheus Schweng, e este é mais um vídeo do Devocional Play. Se você quiser acompanhar mais, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E nos vemos na próxima sexta-feira, onde nós aprenderemos que Jesus é o Rei. Que Deus abençoe a sua vida. Então eu aperto o play da fé, deixo Deus mover o que precisa acontecer.